Então, pessoal, beleza. Agora a gente vamos dar continuidade aqui. Então, a gente já vimos seleção e projeção, beleza? Agora, pessoal, vamos aprender sobre junção, o famoso join. Muita gente fala que é o terror, né, do banco de dados, mas podem ficar tranquilos, pessoal, porque o join, aprendendo da maneira certa, ele vai facilitar muito a usabilidade dele nas queries, nas execuções dos scripts, beleza? Então podem ficar tranquilos que aqui a gente vai aprender da maneira certa. Então vamos lá, pessoal. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para facilitar aqui, né? Não fica legal. Então, pessoal, deixa eu maximizar aqui que vai ficar melhor. Beleza. Então, pessoal, vamos lá. Então, aqui eu quero, para a gente começar a ver sobre junção, vamos fazer uma seleção aqui, ó. Trazer o select, uma projeção. Select, nome, e-mail, ID cliente, from cliente, beleza? Então, vou trazer aqui, vou copiar, vou colocar aqui na nossa... Opa, foi com erro? Ah, não, eu copiei só metade. Formando aqui, então vamos aqui de novo. Deixa eu copiar todo. E colar, beleza. Então ele trouxe aqui, eu só alterei a ordem aqui, coloquei a coluna que eu posso fazer na projeção, eu coloquei a coluna ao final. Então, beleza. Então ele trouxe todos os nossos clientes aqui, os nossos IDs. E os nossos registros, né? E agora, pessoal, da tabela cliente. E agora vamos pegar e fazer um select ID cliente, bairro, cidade, from da tabela endereço. Copiar e vamos jogar aqui. Beleza, né, pessoal? Então, eu coloquei aqui as duas colunas para ficar mais fácil aqui a explicação. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui eu já sei que na tabela do cliente, o ID é a chave primária e cada um tem os seus referentes IDs, não é isso? E aqui, pessoal, o que eu fiz? Na tabela bairro, na tabela endereço, eu sei que cada um desses IDs é referente aqui eu sei que é uma chave estrangeira, que é referente à chave primária da outra tabela. Então, aqui, pessoal, referente como que a gente tem a nossa regra lá de negócio, que é 1 para 1, quando fizemos a modelagem. Então, aqui eu sei que já está fazendo essa conexão, essa relação aqui, essa junção entre essas duas tabelas. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, aqui eu já consigo identificar que essas duas tabelas têm uma relação. Que aqui, se eu verificar aqui, ó, que o João, com o e-mail joão@ig.com, tem um ID cliente 1. E se eu vier aqui no ID cliente 1, eu vou saber que o bairro, centro e a cidade de Rio de Janeiro são, respectivamente, o endereço do João. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente já sabe, aqui está tranquilo. Então, vamos ver como que a gente começa a usar o join no banco de dados. Então, vamos aqui, ó. Então, pessoal, vamos supor que a gente recebe uma demanda para trazer, de acordo com as nossas tabelas, a gente tem que trazer o nome, o sexo, o bairro e a cidade fazer essa projeção, trazendo o nome, o sexo, o bairro e a cidade. Pessoal, eu sei que nome e sexo são referentes à tabela cliente, beleza? E bairro e cidade referente à tabela endereço. Vamos colocar da seguinte forma, pessoal. Sem usar o join, vamos ver se tem como. Eu faço select, nome, sexo, coluna nome, coluna sexo, coluna bairro, coluna cidade, que é a minha projeção. E na origem, pessoal, eu coloco from, cliente, a tabela cliente, e coloco uma vírgula aqui e coloco o endereço, que é, respectivamente, a minha tabela de origem, beleza? E aqui, pessoal, eu faço uma seleção. Não, aqui ainda não é a junção, que eu estou usando o where. É uma... Deixa eu apagar aqui.
seleção, beleza? Então, vou fazer a minha seleção aqui e vamos ver se eu consigo trazer. Deixa eu copiar aqui. Vamos ver se eu não estou usando o join, pessoal. Estou fazendo uma relação entre duas tabelas. Vamos ver se eu consigo trazer aqui. Deixa eu copiar. E rodar aqui. Ele me trouxe, né, pessoal? Ele trouxe aqui para mim o que eu pedi. Então, ele me trouxe a coluna nome, a coluna sexo, a coluna bairro de outra tabela e a coluna cidade de outra tabela respectiva. Beleza? Por quê, pessoal? Eu coloquei aqui a junção, a seleção where ID cliente igual a ID underline cliente, para fazer essa comparação, essa relação entre essas duas tabelas. Beleza? Então, vamos voltar aqui, pessoal. Então, eu até coloquei aqui para ficar mais fácil. Então, aqui eu sei que ele conseguiu trazer, pessoal. Porém, eu usei o comando eu usei a where, que é uma seleção. Vamos colocar aqui, pessoal, mais uma vez, usando a seleção, porque aqui na minha tabela, eu conheço as minhas duas tabelas e eu sei que foi feito a regra de negócio 1 para 1, entre tabela cliente e tabela endereço. Beleza? Então, aqui vai ser o que? A gente vai usar, e se eu quiser colocar agora mais uma condição, trazer do sexo feminino. Então, vamos ver aqui a mesma query, pessoal. Eu só coloquei o end sexo igual F, que é sexo igual feminino. Beleza? Vamos copiar e colocar aqui. E opa, ele me trouxe, pessoal. Ele trouxe para mim aqui, trouxe a projeção do que eu queria. Beleza? Porém, pessoal, aqui a gente tem um problema, porque a gente não usou um join aqui. A gente não usou um join. E se vocês verificarem, a gente está trabalhando com o quê? Com a tabela verdade. Porque para executar essa query aqui, o ID cliente, ele precisa do quê? A tabela verdade, pessoal. A tabela verdade, ele precisa que os dois endereços, as duas confirmações sejam verdadeiras. Então, aqui a gente sabe que a seleção do where é verdadeira, que é o ID cliente, é igual ao ID underline cliente, beleza? And, e o sexo, a coluna sexo, tem o registro feminino, beleza? Então, a gente sabe que essas duas condições aqui é verdadeira. Mas isso não é de uma forma correta, pessoal, sem o uso do join. Por quê? Eu vou finalizar essa aula aqui para não ficar muito extenso e na próxima aula eu explico para vocês. Beleza? Então, valeu!